A Glória que está aí nos assistindo. Beijinho, Glória querida. Também é uma terapeuta parceira do Espaço Humanidade. Seja muito bem-vinda. Olha. Dani, eu fiz uma rápida e breve introdução falando que nós decidimos falar um pouquinho sobre os nossos instintos, que popularmente mais conhecido, né, como pecados capitais. O quanto ainda nós temos arraigado no nosso dia a dia alguns tipos de comportamento que às vezes nos faz até negar quem somos, por causa de como esses pecados capitais foram abordados durante a nossa trajetória. E nós optamos, né, começar pelo orgulho. Aí, se você quiser começar e discursar um pouquinho. Sim, esses conhecidos como pecados capitais, né, na verdade são tendências, né? Todos nós temos a tendência a cair um pouco para o orgulho, ou cair para a inveja, ou cair para a ira. E todas essas tendências são muito naturais e nós vamos tê-las, ou usadas para a polaridade mais positiva, ou para a polaridade mais negativa, do lado que serve melhor, ou não. E justamente o papel da humanidade está evoluindo esse quarto chakra, que é onde estão as 12 pétalas de todas essas tendências, todos esses instintos humanos naturais, é justamente olhar para esses fractais, olhar para essas criaturas que a gente cria, esses pedacinhos nossos, e olhar para isso e reconhecer eles, saindo do julgamento de que é certo, de que é errado, que a gente ainda vive isso, aí o orgulho é errado, a ira é errada. Então, sair desse julgamento e olhar para isso com neutralidade, fazer as pazes com esses aspectos. Né? No caso, o orgulho é muito visto com a questão da vaidade, né? Da pessoa ter que ser aceita e passar uma vida tentando provar para o mundo que ela é essencial, né? Querendo ser especial, mas sem entender que somos todos essenciais. Não tem nenhum melhor do que o outro. E o orgulho acaba trazendo essa posição de ter que ser o número um, ter que ser o melhor, ter que ser o primeiro. Por conta de todo esse julgamento que a sociedade faz a gente se comparar uns com os outros o tempo inteiro e entrar em disputa. Então é muito importante a gente olhar para isso com muito carinho, sem se julgar, acolhendo esses pedaços nossos, né? O peso, né, Dani, que todos esses instintos às vezes nos causam, justamente por querermos negar aquilo que a gente acha que não é tão bonito assim. E que vai de encontro com o que a gente disse um pouquinho na última live, que querendo ou não, todos nós temos as nossas sombras e temos os nossos momentos de luz. Querer negar a nossa sombra também faz com que a gente não conheça a potência da nossa luz. E no momento que fala, poxa, Dani é orgulhosa, tem duplo sentido aí, né, nesse orgulhosa. A Dani é orgulhosa porque ela consegue estar na essência dela e validar aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela tem de melhor está na essência dela, ou ela é orgulhosa porque ela está buscando esse lugar que você mesmo disse de especial, que tem uma diferença, né? Mas o quanto que às vezes o nosso orgulho nos levam assim a podar algumas ações do nosso dia a dia. Imagine se você está num lugar que você gosta muito de dançar, tem 1000 pessoas ali dançando, todo mundo dançando, e a pessoa se isola. Ela fala, não sei dançar direito, as pessoas vão rir de mim. Imagine que nesse momento o que está sendo ali expresso é um orgulho mal usado. Porque ela está podando aquela essência dela, aquela vontade dela de dançar, acreditando que com 1000 pessoas, eles vão olhar justamente para ela. Todos prestando atenção na maravilha que ela é. Como se ninguém estivesse se divertindo, ninguém estivesse ali seu próprio business, né? Sua própria história para olhar, seus próprios rolos para desenrolar. Não, todo mundo parar para olhar o que ela está fazendo. É muito interessante, né? Esse orgulho, ele chega e paralisa a pessoa de tanto medo que ela tem de não ser aceita. E aí ela acaba não se integrando. Fica nesse lugar especial, isolada, porque eu não posso errar. Né? E aí não faz nada, ou deixa de fazer, ou às vezes a pessoa não delega, ela fica assim, super atarefada, querendo resolver tudo para todo mundo, porque só ela é capaz. Ninguém mais consegue. E aí fica numa viagem muito louca, porque né, a única coisa que é certa na vida é que a gente vai errar. A única certeza que eu tenho
é que eu vou fazer alguma besteira, eu vou fazer alguma cagada, eu vou fazer algum negócio errado no meu dia, tá tudo certo, né? Essa busca por essa perfeição excessiva é esse orgulho mal usado hoje em dia. Querer ser o bambambam, o que faz, porque é o treino que a gente recebeu da sociedade. Já é um instinto natural e a nossa sociedade nos molda a olhar para essa direção cada vez mais, nos molda a querer ter, nos coloca nessa posição, né? A gente aceita, né? Ninguém nos coloca, mas a gente Sim. é ensinado, né? A pai, mãe, ministro da vida, televisão, igreja, escola, competição, e primeiro, e Lady Darwin, só mais forte sobrevive, enfim, tudo é moldado para que a gente esteja dentro desse orgulho, que dentro desses pecados é o mais grave, é o mais complexo, é o mais intenso, né? E nós aceitamos isso como sociedade, e é o nosso trabalho, sem julgamento, e neutralizando essa interpretação, neutralizando a maneira que a gente lida com esses, tá certo, errei, tá bom, tudo bem, não foi do jeito que eu queria, mas eu tô dando o meu melhor, né? Pô, eu tô orgulhosa pra caramba de estar aqui com uma pessoa que nem a Joela, top de linha, terapeuta top, e a gente está aqui fazendo um trabalho top, legal, entendeu? Esse coisa de bater no peito e, pô, eu tô fazendo um negócio legal, tá ajudando, né? A Rosângela agora falando que a gente está ajudando, né? Com a live, isso dá um orgulho muito bom pra gente, dá um quentinho no coração, né? Então, porque esse é o nosso objetivo, né, Dani? De estar aí levando essa palavra. É muito legal, né? O objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível, auxiliar nessa transição, nesse crescimento, em abrir os olhos da humanidade, abrir cabeças, abrir mentes, corações. E esse é um orgulho legal. Ah, mas eu falei besteira. Nossa, nem todo mundo vai gostar do que eu falei, tá tudo certo. E às vezes eu vou me compartilhar também, eu falo muito também, acontece, tá tudo certo. Né? Vamos lá, né, Dani, começar a fazer um mapeamento. No momento que a gente começa a utilizar esse orgulho mal usado. O momento em que aquelas pessoas dizem, se você falar que você faz tal coisa bem, você está aí se exibindo, você está aí querendo se expor, como se isso fosse algo negativo. E daí vamos entender o quanto isso, às vezes, é lucrativo, vamos dizer assim, a grosso modo, socialmente dizendo. Porque no momento em que você reconhece o seu valor, que você tem orgulho daquilo que você faz, do que você é, do que você pode acrescentar, imagine se todos nós nos empoderássemos nesse lugar de fala e tivéssemos orgulho daquilo que a gente sabe fazer bem, que a gente faz de forma legal. O mundo estaria com menos sofrimento e menos pessoas seriam manipuladas. Porque, às vezes, essa questão dessa pressão de você não se identificar e de não reconhecer é uma forma da pessoa querer ali te levar do jeito que ela quer, do jeito que ela gostaria, te criar uma dependência em relação a ela. Porque no momento em que você sabe quem você é, você deixa de ficar dependente emocionalmente do que está vibrando em seu entorno. Você sabe que naquele momento você tem o seu limite, mas você vai conseguir fazer uma movimentação para conseguir se expressar. Muitas das pessoas, por causa desse orgulho mal usado de, olha, você está sendo vaidosa, olha, você está querendo aparecer, olha, você está sendo muito metida por reconhecer quem você é, me desculpe, mas o recalque, né? Beijinho no ombro da pessoa, porque se você souber quem você é de fato, isso não vai te incomodar. Isso não vai barrar a sua trajetória, o seu expressar. Então, nós precisamos de ter esse entendimento de quando o meu orgulho está sendo bem usado e de quando ele está sendo mal usado. Mal usado é saber que eu ofendi alguém e eu não tenho a coragem de pedir desculpa. Isso é um orgulho mal usado, que fere, que deixa de você poder proporcionar e vivenciar coisas legais. Aí é um orgulho mal usado e que adoece. Então, o orgulho, a vaidade, a ira, todas essas facetas vão ter diferentes tipos de interpretação. Vai caber a cada um de nós a dosagem e como vou usar aquilo naquele momento. E só olhando com atenção, só na auto-observação constante. E os meus assistidos reclamam, isso não acaba, eu tenho que observar. É isso, para isso que a gente está encarnado, gente. A vida é para isso. Eu fui estudar um pouquinho mais as tendências, né, os
pecados capitais hoje. E a primeira fala que tem, né, no nosso estudo é justamente isso. A função da vida é transformar a vida em energia em vida consciente. É para isso que a gente está aqui. Pegar esse monte de energia que a gente tem que estar torto e direito, né? Vindo lá do terceiro chakra, aquelas emoções muito intensas, e sutilizar através dessas 12 pétalas do quarto chakra, observando, sentindo, recebendo o impulso que a vida nos traz, sentindo, permitindo sentir, que a gente falou tanto na semana passada, notando como que eu processo isso e escolhendo a ação. É sair da ação em reação. O pecado mal usado é essa ação em reação. Bateu, tomou, ele bateu, eu não falo mais com ele. Né? E o orgulho bem usado é o quê? Ele bateu. Poxa, essa pessoa deve estar em dor. Eu amo essa pessoa. Eu quero me conectar com essa pessoa. Permitir que o amor, que a sutileza do sentimento te conduza de uma forma mais humilde. De conseguir reconhecer, não, essa pessoa vale a pena, apesar dela ter feito isso. Ou não. E tá tudo certo também, quando não for o caso. Mas muitas vezes, pessoas que se amam, que se desentendem, porque um falou A, B, C, D, e aí nunca mais se falam, sem ter necessidade, porque ninguém sacaneou ninguém. Às vezes é uma palavra maldita, e aí um orgulho ferido, nunca mais eu quero olhar para aquela pessoa que eu amo. Gente, vamos utilizar, vamos neutralizar. Falou que acordou de mau humor, estava tendo um dia ruim, e falou torto, mas não é porque quer te botar para baixo, a pessoa até se arrepende. Então, alguém tem que quebrar o ciclo do orgulho e ir lá e falar, poxa, amigo, vamos conversar, vamos se entender, eu tô sentindo sua falta, né? Trazer essa humildade, treinar essa humildade para que o orgulho não separe mais a gente. Até mesmo porque, né, Dani, nós não podemos dar esse poder ao outro, de ter o poder de me deixar para baixo. Ou seja, se aquilo que ela me disse ressoou em mim, é nos responsabilizarmos a parte que nos cabe. O quanto de verdade tem naquilo que ela disse que ressoou em mim. Porque se você me disse, tipo, você é ladra, eu sei que eu não sou. Você fala, nossa, ela tá loucaça, tá falando que eu sou ladra, eu não sou. Então eu sei que eu não sou. A sua fala, ainda que tenha sido intencional para me derrubar, não vai ter esse êxito. Porque eu não estou na mesma frequência e vibração. Agora, se falou alguma coisa que deu um tum, né? Por que me deu esse tum? O que eu estou precisando ainda de entender e rever dentro de mim, que aquela fala faz com que eu me desestabilize e entro aí numa bad que abaixa minha frequência, minha vibração e não consigo cair no meu fluxo da vida, né? A coisa fica truncada por causa... porque ela me disse isso. Não, ela te disse isso, mas isso que ela disse vem dos conhecimentos dela. Vem do olhar dela, da percepção dela. Uma outra coisa que você disse que eu acho legal abrir um pouquinho também o leque, é que muitas das vezes nós vamos sim utilizar o nosso orgulho mal usado. E nesses momentos que a gente traz a amplitude desse conhecimento para dentro, para o nosso interior, é também não pegar o chicotinho. Saber também entender que nós somos humanos. E a cada dia mais a gente está aprendendo nessa trajetória de humano que nós vamos errar. E também trabalhar o orgulho mal usado é de aceitar essas nossas limitações. Poxa, eu falei de uma forma com a Dani que eu fui muito reativa. Isso não é muito legal, vou ter que olhar isso dentro de mim, mas tudo bem. Eu falei porque mexeu comigo naquele momento e foi o que eu tinha para aquele momento. Porque senão vamos caindo naquele julgamento, naquele padrão de ficar preso naquele fractal e não conseguimos dar a volta por cima, porque vou ficar me culpando, porque naquele momento eu fui reativa. E automaticamente na vida vai ter ação e reação. Eu tenho que entender que sendo humana e sendo limitada, às vezes eu vou também estar nesse meu orgulho mal usado. Não é que eu tenho um pouco de conhecimento que eu vou deixar de praticar, de fazer, enfim. O que difere, sentir, né? De reagir, de vez em quando, né? Porque a ideia é justamente sair dessa reatividade, né? Quando a gente fala sobre evolução das dimensões, né? O 3D, que é onde estão esses picados capitais muito duros, é justamente a ação e reação, bateu, tomou.
E quando a gente começa a subir para o 4D, 5D, não é virar uma bola de luz, mas é sair dessa densidade. Aconteceu o fato, eu escolho a ação. Eu começo a ter mais escolha, eu começo a ter mais poder de decisão. Eu saio daquele automóvel, mas vai ter o dia que eu vou estar mais de TPM, mais sensibilizada, e eu vou dar um grito. E tá tudo bem. É sair desse julgamento, auto-julgamento e julgamento para conta que os outros fazem. Porque ela falou isso por causa daquilo, tá julgando. Então, ela falou isso porque ela queria falar. Né? Mas esse orgulho de não aceitar, não ser aceito. Tenho que ser aceito onde eu vou, tenho que botar o tapete vermelho para minhas cornetinhas onde eu passar. Todos têm que reconhecer a minha grandeza. E se isso não acontece, eu fico frustrado com raiva. Esse é uma grande demonstração do orgulho não usado. Ou seja, não me aceitar não pode. A pessoa nem sabe dançar. E vão olhar para ela, né? E trava a vida toda. E ela está só reagindo, sem tentar escolher uma ação mais livre, mais leve, mais sutil. E quanto menos eu julgo, mais fácil vai ficando. É observar e analisar, mas sem julgo. É um paradoxo muito interessante, né? Que a gente fica assim, não julga, mas analisa. Né? E aí, como é que faz? Aí a gente tem que ir sentindo e neutralizando, tentando ser o mais neutro possível, realista e se observando nesse sentido. Eu gosto muito da fala da nossa prof lá, a Márcia Marins, né? Que ela nos afirma, julgar a gente faz todo o tempo. O que a gente não pode fazer é condenar. Porque todos os momentos em que eu vou me posicionar, eu estou ali fazendo o julgamento de acordo com o meu conhecimento, com aquilo que eu tenho dentro do meu campo. Agora, no momento que eu começo a condenar, é que vem o lado complexo da situação. Eu não posso condenar, né? Fazer com que isso vire uma condenação. E outra coisa que você tinha dito, que também me despertou aqui um tum, é o seguinte, né? Novamente, essa questão de não vou dançar porque vão me julgar. Aí vem fazer aquela pequena grande reflexão. Será que é o que eu faço e eu estou acreditando e pensando que o outro vai fazer também comigo? Então, são reflexões aí que nós temos que fazer todo momento. Será que o meu receio de passar por essa situação é porque por diversas vezes eu provoquei essa situação que eu acho desconfortável? Aonde em mim está isso, né? Porque se bate tão forte, em algum lugar em mim tem isso, senão nem ia recorrer. Né? Você pode observar que às vezes alguém chega e fala, nossa, você viu fulano? Aí a gente diz, nem não, porque não está em mim. Então eu não enxergo isso. Então, quando a pessoa já começa a ficar suspeita, que vão falar, que vão fazer, que vão pensar, porque ela está ali pensando e julgando o outro. Então, ela acha que o universo vai fazer com ela aquilo que ela faz o tempo inteiro, né? Você de volta. Mais uma vez, né? Ela está falando no lugar de fala dela. Então, se eu faço isso, pode ser que o outro também esteja fazendo, mas às vezes, de fato, não. E como você mesmo disse, a pessoa pode dizer a mesma coisa, você vai ter uma interpretação e eu vou ter outra. O que vai vibrar na gente é aquilo que a gente, de uma certa forma, a gente tem dentro. Por isso que esses papos terapêuticos, eles têm um poder muito, muito forte, né? De levar essa amplitude, essa possibilidade de você começar a se fazer uma autoanálise. Existem coisas que, através de um bate-papo terapêutico, você consegue entender e mudar esse padrão de comportamento. Existem outros que você vai precisar de um auxílio, vai precisar de alguém para te dar ali um suporte, porque dor dói. Não existe dor grande e dor pequena. E, às vezes, o nosso mecanismo de defesa para fugir da dor é não querer olhar esses fractais, essas partezinhas. Mas o não olhar não quer dizer que ela vai deixar de existir. Pelo contrário, né? É engraçado porque eu estava escrevendo justamente sobre dor, né? Uns 2 textos sobre dor hoje. E é isso, né? É tanto medo de olhar para a dor, né? Você já parou para pensar que não tem nenhuma dor que vai... Ninguém nunca morreu de dor, né? Assim, de dor. Você não vai morrer se olhar para essa dor, mas é um medo tão grande de olhar, e aí a pessoa deixa de viver, porque não olha para essa dor, né? É muito interessante isso. Não posso sentir mágoa, não posso sentir aquilo. Por quê? Porque você é perfeito demais? Você sente ódio? Olha o orgulho aí, né?
Não posso sentir mágoa porque não sei o quê, e foi a minha mãe, ela fez. Tá, mas você tá sentindo, tá aí. Eu sei que você tá. Eu tô sentindo que você tá sentindo. E a pessoa se justificando que não é assim. Eu falei, não, se o mental pensa assim, cara, você tá sentindo. E a única maneira de liberar o sentimento é sentindo. Ah, mas eu não devia. Aí, de novo, você está vendo a pessoa para sair da realidade, vai ter que estar dentro dela, que não tem como negar, por mais que esteja aqui, que não deveria, que não poderia, porque disseram que não pode. Disseram que não pode. Tá lá o sentimento, é feio, tá, né? Tá lá à vontade, né? Ah, é feio. Filha não pode sentir mágoa de mãe. Tá. Então você vai ficar com ela aí dentro de você para sempre? Até quando? Vamos soltar? Né? Ô, Dani, eu tenho uma outra teoria também em relação de não querer olhar para a dor. É porque tem coisas que existem, quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. E no momento em que eu vi a minha dor, eu sou responsável por fazer a movimentação para que ela deixe de existir, para que eu consiga fazer a movimentação para transmutar aquilo que está me incomodando. Então, às vezes, o medo de ter a responsabilidade pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo meu posicionamento, eu prefiro não olhar para a minha dor, eu prefiro não olhar para mim, porque é um momento que eu vi, eu não consigo mais desver. E aí vem o sentimento de culpa, que também não nos ajuda muito. Não nos ajuda em nada o sentimento de culpa e também não olhar, não vai, vai ficar com a vida presa naquele mesmo padrão. Né? Aí fica se repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso aconteceu com o marido, com a mãe, com o pai, com o sobrinho. Vai ficar repetindo em todas as suas relações, a não ser que olhe. Sinceridade, sem julgar, aceitando o que está sentindo, que aquilo aconteceu, que está rolando, que estiver rolando. Não é possível ficar fugindo disso e viver bem, porque é isso, uma hora o saco vai encher e aí vai explodir ou implodir. Ou vai implodir em forma de uma doença, de uma crise de coluna, disso, daquilo, ou vai explodir, exteriorizar, vai dar um grito, vai quebrar um negócio na casa, vai ter um acidente, algo vai acontecer. Então, não, é mais fácil ir pela própria vontade de olhar para isso, de aceitar que isso precisa ser trabalhado, do que esperar a dor doer demais e ter uma crise por causa disso. Uma crise de orgulho ferido, que nada tá bom, e que ninguém me ama, e que ninguém me quer, e que eu não vou conseguir, que nunca nada dá isso, né? Então, olha para isso, né? Aos pouquinhos, que vai menos. Então, a sua fala tem vários insights legais, né? Porque nós podemos até citar a fibromialgia, que é a dor no corpo inteiro, que a pessoa não sabe de onde vem essa dor, faz vários exames, não consegue encontrar o motivo, a raiz dessa dor, e quando nós vamos entender e conversar com uma pessoa que está sofrendo desses sintomas, vamos percebendo que ali tem vários tipos de emoções, sentimentos acumulados que a pessoa não conseguiu expressar. Porque expressar é feio, porque expressar eu vou mostrar vulnerabilidade, ou a pessoa começa a se comportar no papel de vítima, então eu vou ficar doente, eu vou ter atenção, as pessoas vão me olhar, eles vão estar aqui me adulando de alguma forma, querendo fazer as minhas vontades, que aí está também escondendo um padrão de uma carência afetiva, e vai vendo aquele vazio, e quando nós vamos ver, entendendo, o vazio é de si mesmo. Muitas das vezes o vazio é de si mesmo, e a pessoa não consegue decodificar tudo isso, e vai entrando nesse estágio de várias dores, né, para chegar na questão da fibromialgia. E Vivi, querida, tem várias pessoas que entraram aqui e disseram oi pra gente. Mas aí aqui travou para mim os comentários aqui, agora recém que tá dando para ver. Pessoal, vocês que estão aí, faz sentido que a gente está trazendo para vocês. Vocês se pegaram aí usando mais o orgulho bem usado ou mal usado? Ou qual o entendimento que vocês têm, né, em relação a essa questão do orgulho? Compartilha aqui com a gente, porque nós estamos num papo reto que você faz parte dele. De alguma forma, né, as pessoas que entraram se conectaram. Hoje eu tô aqui no orgulho super bem usado, com o orgulho de estar com a Jo aqui, dando as caras, passando vergonha junto, e não tem problema. Na verdade, quando nós
escolhemos ser terapeutas e trabalhar dentro do Espaço Humanidade, né, como parceiras, que nós escolhemos levar a consciência que cura, a gente tem que também curar o nosso orgulho de poder vir aqui expandir essa consciência, né, de compartilhar aquilo que tem sido bom pra gente, que nós temos vivenciado dentro dos nossos atendimentos, e numa rede aberta, e que depois fica gravado, com certeza depois mais pessoas poderão assistir e entender, né, que algumas vezes ela vai manifestar o orgulho bem usado, outras vezes não tão bem usado assim, que nós estamos aí nessa experiência, nos humanizando, e que faz parte. Mas o mais interessante de tudo é esse entendimento da aceitação, entender que somos sombra e somos luz. Ninguém vai viver só em uma polaridade o tempo inteiro. Ninguém é a cereja do bolo estragada que não pode acrescentar em nada, mas também ninguém é a última Coca-Cola do deserto. Então, ter esse entendimento, essa aceitação, nos move a essa ação de ir para uma festa e poder dançar sim, porque eu quero dançar. Ah, eu vou rir de mim. Então tá, eu vou rir deles também. Mas eu vou rir para mim, porque eu estou feliz, eu estou dançando, eu estou me expressando, eu estou vivendo. O quanto de pessoas estão aí recalcadas, reprimidas, com receio do que o outro vai dizer, ou de que vai todo o tempo me apontar. Então não vive. Não vive. E o mais duro de tudo, não se permite mudar de ideia. Porque, afinal de contas, eu levantei essa bandeira aqui a vida inteira. Então, eu vou ficar com essa bandeira levantada, mesmo que esse troço esteja fedendo. Eu já falei que levanto essa bandeira aqui. Como é que eu vou mudar do preto para o branco, se uma vida inteira eu falei que preto era bom? Como é que eu vou... Aí o orgulho não deixa, entende? É papo, assim, complicado isso. Porque essa transitoriedade, mudar de opinião, e às vezes o preto tá bom hoje, amanhã é branco, e depois, de repente, eu volto pro preto. Mas o orgulho é tanto que para abrir a cabeça, para chegar a mudar pro branco, depois para voltar pro preto, não pode. E aí a pessoa fica presa nessa densidade de que eu tenho que ser do jeito que eu falei que eu fui, e se impede de mudar, de ir se transformando com o fluxo natural da vida que está sempre se transformando. Né? Ela estagnada naquele bloco porque eu falei que eu fui um dia aquilo, então eu tenho que ser para sempre isso. Né? Como esse orgulho mal usado ele pode atravancar a sua vida, te prender num lugar que te impede de fluir para aquilo que é o seu destino. Às vezes, seu projeto de vida não tem nada a ver com o seu emprego. Mas, eu me formei, eu sou doutor nisso e naquilo, então eu não posso largar para fazer outra coisa. Claro que pode. Esse é o princípio da vida, se transformar o tempo inteiro. E esse orgulho mal usado te prende na posição de doutor, sendo que você quer ser atleta. Sei lá, tô chutando, né? E é olhar para isso nesse sentido, de se permitir, de se dar o direito de errar para poder acertar. O cara que está lá no topo, que é o bom, que é o melhor, ele só errou mais do que a gente, né? Só fez mais vezes, errou mais e aí aprendeu o caminho certo. Então ninguém nasce sabendo. As pessoas vão mudando. Entender, né, Dani, que essa permissão para essa mudança ela tem que acontecer de dentro para fora. Que você não pode ficar dependente do que o outro aprove a mudança que você deseja fazer para você. Porque também, se você tomar decisões pautada no que o outro deseja, no que o outro vai pensar sobre mim, a mudança ela não é para você, ela é para o outro. E daí você começa a vestir um personagem. Muitas pessoas hoje estão vivendo personagens. Elas não conseguem manifestar quem são, porque ela precisa de se moldar a cada ambiente que ela está. Então ela pergunta, quem sou eu? Não sei se já aconteceu que eu perguntar à pessoa o que você não gosta. A pessoa me dá uma lista. Agora, o que você gosta? Ela falou, não sei. Eu vivi tanto tempo para agradar o meu entorno que eu nem sei mais o que eu gosto. Isso parece uma fala simples, mas não é. O peso dessa fala, ela pode desencadear um estado depressivo. Porque se eu não posso manifestar quem eu sou, se eu não vibro na potência da vida, você está pulsando morte. Você está se matando aos pouquinhos. Então, é um papo que precisa, sim, de ser falado, de ser papo aberto, de forma bem cuidadosa e responsável, mas nós precisamos de entrar nessas camadas.
para levar essa expansão de consciência. E quanto mais eu falo, quanto mais eu compartilho, mais eu também vou aprendendo. Porque no momento que nós estamos aqui, a cada pessoa que entra, pulsa para uma fala, para um direcionamento, por causa tudo da energia, vibração e sintonia. Então, no momento em que nós estamos nessa sintonicidade, que vamos dizendo coisas que não é do nosso racional, que é uma manifestação que vem do nosso campo emocional e espiritual, nós vamos nos conectando com esses lados aí para poder canalizar aquilo que nós estamos sentindo e que faça sentido também para quem está entrando. Por isso que eu perguntei, faz sentido o que nós estamos dizendo? Vocês também acham dessa forma? Qual que é o entendimento de vocês em relação ao orgulho? Para expandir mesmo. Porque pode ser que de tudo aqui que a gente falou, entrou uma pessoa que entende de uma forma diferente que a gente ainda não tinha expressado. E o comentário dessa pessoa nos ajuda também a ampliar o nosso próprio olhar, né? Sim, até entender quais são as necessidades, né, que as pessoas têm. A gente está aqui caminhando, buscando trazer insights, ideias e formas de olhar com sinceridade, com verdade para isso tudo que está dentro de todos nós, né? Então, qualquer um que some e traga mais conceito do que está rolando no inconsciente ou no consciente de vocês, vai nos direcionar também para falar aonde vocês estão, né? Para conseguir sintonizar melhor com aquilo que é do seu interesse também. E acredito também, Dani, que essa fala em relação ao orgulho é um convite para todos nós. Começarmos a refletir o quanto que nós estamos contribuindo para perpetuar essa questão desse orgulho rígido, como se fosse só uma polaridade negativa, e o quanto que nós estamos fazendo a nossa parte, primeiramente conosco mesmo, de conseguir ter esse orgulho bem usado, de estar na nossa essência. Porque, assim, uma pessoa na própria essência e transmutando isso nela, ela já está fazendo uma contribuição com o mundo todo, por quê? Ela já vai começar a vibrar aquilo de forma diferente. Ela já vai conseguir dizer para uma criança, não, tá tudo bem de você falar que você é bom nisso, e não, isso não é feio. Você assumir quem você é, você falar que você sabe fazer tal coisa, que você gosta, que você curte, que você se acha legal nisso. Quando nós temos esse entendimento e paramos de, né, ter esse padrão de comportamento, nós estamos ajudando com a evolução do todo. Concorda, Dani? Sim, porque tá tudo bem você se olhar e falar, nossa, eu tô bonita hoje. Né? Eu cresci como jovem adolescente com medo de mostrar minha beleza. Eu tinha medo de olhar no espelho. Como se tivesse algo errado eu tentar estar bonita. Eu não tinha direito disso. Olha como é louco, né? Não pode. Até onde vem isso, gente? Por que eu não posso me endelezar? Por que eu não posso me sentir bem comigo mesmo? É lógico que a vaidade excessiva já cai para o orgulho também. Aí te impede de estar numa roupa confortável porque eu tenho que estar bem. Então, assim, é sempre procurar encontrar o caminho do meio, o equilíbrio disso tudo. Né? Que estar bonita não seja a necessidade número 1 da minha vida, mas também é bom, gostoso olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bem na foto, cara, eu tô fotogênica hoje, vamos aproveitar o dia, né? Eu tenho que conhecer o lado bom dentro de si, né? Se isso conhecer, mesmo, alguém comentou aqui. A Laila tá falando isso, é ótimo reconhecimento de si, sim, eu sei fazer isso, sou boa nisso. Esse é o orgulho, né, bem usado, além do se reconhecer, tô bem na foto, tô bonita. Eu sei sobre isso, sou boa nisso, eu sou ótima nessa coisa, mas também sou péssima em matemática, precisando estudar mais, né? E é o autoconhecimento, para a gente conseguir ir equilibrando essas polaridades. Mas sempre estando de olho nessas tendências que todos nós temos. Pode acontecer ou não, mas temos a tendência a cair nessa armadilha, né? Hoje em dia as mulheres se sobrecarregam da polaridade masculina, querendo resolver tudo, querendo carregar a família inteira nas costas, querendo carregar o mundo nas costas, né? Eu tive essa semana uma cliente falando, não, porque eu tinha que resolver, que a minha mãe queria, não. Peraí. A mãe é ela.
né? Ela teve uma vida inteira para se organizar, para fazer as coisas dela. Ela sabe o telefone do aplicativo do Uber também, eu tenho o telefone do táxi. Ela também tem que saber se locomover para chegar nos lugares. Afinal de contas, ela é a mãe, você é a filha. Então, você está querendo tomar a responsabilidade que ela tinha de cumprir com uma coisa que era dela, que ela nem te falou que queria, né? E aí fica esse orgulho, não, que eu tenho que resolver, isso é orgulho mal usado, eu tenho que resolver os problemas de todo mundo, do mundo inteiro. Não, eu tenho que resolver os meus e podendo ajudar o próximo. E se eu não posso, eu não posso. Hoje não dá, sinto muito, eu não tenho condições. Mas aí aquele orgulho altruísta, não, eu tenho que fazer pelo próximo, aí a pessoa nem para para almoçar, nem para se cuidar, porque senão vão falar o quê de mim? Né? Então, isso que você fala é um assunto que precisa muito também de ser levado para o campo feminino mesmo, porque grande parte das mulheres que estão aí na síndrome da heroína, né, é essa questão do orgulho mal usado. Porque se eu não fizer comida, eles vão morrer de fome. Porque se eu não limpar, tudo vai ficar sujo. Então, começa a se sobrecarregar, se colocando em segundo plano. Isso é quando se coloca em algum plano, porque tem a necessidade de ter que fazer tudo. E aí tem que entender que padrão é esse. Será que é uma carência que está sendo escondida, camuflada, nessa questão do querer fazer tudo todo o tempo? Porque no momento em que eu faço tudo para todos, eu estou criando uma relação de dependência. Falei até sobre isso hoje de manhã. Eu estou criando ali uma relação de dependência porque eles não vão embora, eles não vão me deixar, eles não vão me abandonar, eles dependem de mim. Então, o tanto que isso é feito de verdade pelo querer fazer, ou tanto que a minha ação está sendo para ali alimentar um padrão da minha carência. Ou da minha questão de preciso ser importante de alguma forma, preciso de alguém me valorizar. Pode ser que essa pessoa esteja com problema de autovalorização. Aí a gente vai voltar num tema que a gente teve uma conversa entre nós, parceiros, há algum tempo atrás, sobre a crença que está, na verdade, sustentando o pecado, a tendência. A crença que tem ali o grupamento de crenças que, na verdade, está alimentando esse pecado capital, que está usado na polaridade negativa. Então, tem toda a necessidade de ser aceito. Então, eu preciso encontrar uma maneira de manipular a situação desnecessária. Então, eu fico ali fazendo, que sem mim eles não vão fazer, e aí eu me sinto especial. Mas isso tudo é inconsciente. Tudo a gente estamos trazendo aqui, não para trazer culpa, mas é para abrir o olho e olhar para isso aí. Tipo, caraca, olha que jogo maluco que a gente faz. O tanto que isso também, Dani, um de crença para sustentar esse padrão. O tanto que isso também está escondendo ali um padrão de um controle, né? Porque se eu faço tudo, vai ter que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, porque eu não consigo lidar com a forma que o outro tem de fazer aquilo que eu queria que ele fizesse. E como você mesmo disse, né? Só eu sei fazer feito. O meu é melhor. O jeito que eu faço, eu sou o melhor. E aí volta aquela competição desleal, desnecessária, de que tem que ser o número um, tem que ser a melhor maneira, a maneira que eu faço, o melhor pensamento é o meu. Só eu tô certo naquilo que eu penso e o mundo inteiro tá errado. Justamente. E como você também falou, a questão não é um julgamento e nem trazer um padrão de culpa, mas é uma expansão de alguns tipos de olhares diferentes, porque o nosso bate-papo é para levar também um pouco de consciência dessa expansão aí, para que cada um comece a se entender dentro da sua própria essência. Aí, ó, a Cris fala aí, ó, manipulação também, justamente, Cris. Quando eu falo a questão do controle, da manipulação, tá tudo junto, tá tudo na mesma carroça aí, né? Então, ter esse entendimento que eu estou querendo fazer tudo, ou porque eu estou me achando que eu sei tudo e posso fazer tudo, o outro não sabe, não pode fazer nada. Eu estou ali passando nas entrelinhas que ele é um coitado, que ele é um incapaz, que ele não dá conta, embora às vezes no nosso inconsciente não é, no nosso racional, né? Não é isso que nós queríamos fazer, passar. Ou porque eu quero manipular tudo, porque tudo tem que sair do jeito que eu quero, que eu não sei lidar com as adversidades. Vamos mais novo. Adversidades da vida.
Então, quando eu quero manipular, é porque eu tenho dificuldade de lidar com aquilo que a vida apresenta. Tento controlar, manipular, porque senão eu vou ficar em dó. Eu não consigo aceitar o fluxo, o que está acontecendo ali. Eu não consigo parar e respirar e compreender o que tem de mensagem atrás disso tudo que está acontecendo. Acabamos também, às vezes, colocando no quesito do pessoal, né? Aí acabamos levando como se, e também eu não sei fazer nada, tudo que eu faço dá errado. E aí vai novamente no orgulho mal usado, né? De achar que a culpa do mundo tá em tragédia é da pessoa. Aí você fala, o que você fez? Não, na verdade, eu não fiz nada. Mas, então por que você está pegando essa responsabilidade para colocar nas suas costas? Porque talvez tá aí, né? Você tem carregado tantas mochilas que não são suas, e aí depois não dá conta de carregar a sua própria mochila, o seu próprio peso, né? Se sobrecarrega, exatamente. Não dá conta, quer fazer tudo perfeito, maravilhoso, achando que o seu jeito é o único jeito que é bom. E existem vários jeitos, às vezes, de fazer a mesma coisa, e quando a pessoa consegue delegar, permitir que o outro manifeste aquilo, né? O filho, fazer um pouco, vai trazer autonomia dentro de casa, vai libertar o outro, vai preparar o outro para que também seja capaz de conduzir, de fazer, né? E não se sobrecarregar. Só eu faço, só eu carrego, só eu levo o saco pesado. E depois fica, como a Cris está falando aí, se coloca no papel de vítima. Porque tudo sou eu. Se não sou eu, quem vai fazer nessa casa? Se eu não faço, mas aí eu fico cansada, e aí eu estou esgotada, eu não tenho tempo de me cuidar, porque eu tenho que fazer. Será que tem mesmo? Muitas das vezes também, Cris, é que essa pessoa, ela fez tudo para todo mundo, esperando que houvesse um reconhecimento. Esse reconhecimento, ele não veio. Então, ela vai para o outro extremo. Ela vai começar a se fazer de vítima, por quê? Ela não conseguiu ser vista e notada na outra polaridade que eu cheguei e resolvi. Tava todo mundo com problema, cheguei e resolvi, então, nossa, eu faço tudo, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. Então, não é porque ela queria fazer, é porque ela queria ser reconhecida. E não quer dizer também que seja errado, tá? Não vamos levar esse extremismo da pessoa querer ser reconhecida, tá ok. Mas nós estamos falando na questão da polaridade do fazer tudo para ser reconhecida e de não ser, cai no outro papel que é o extremo de vítima. Coitadinha de mim, que ninguém... Pode falar, Dani. É isso, tudo quer ser amado, acolhido e respeitado, né? Todo mundo quer ser acolhido naquilo que faz. Então, esse ser reconhecido, nesse sentido, de ser acolhido dentro daquilo que a minha essência está tentando manifestar. Mas não passar uma vida tentando ser reconhecido. E aí o Patrick está perguntando aqui, né? Se a perfeição é um pecado também. E a perfeição, ela pode se encaixar dentro da vaidade, né? O perfeccionismo para quê? É uma perfeição de fazer o meu melhor dentro daquilo que eu sei fazer e sabendo que até no meu melhor vai ter alguma falha e tá tudo bem? Ou é uma perfeição que eu estou querendo mostrar ao outro e ser reconhecido pelo outro? Aonde que está essa perfeição? Porque aí passando... Tudo tem nesse caminho do meio. Se cai para um lado, está de menos, e cai para o outro, está de mais. Aí a gente tem que aprender a se equilibrar no meio disso. Então, essa perfeição de dar o meu melhor, e fazer o meu melhor, e ter o orgulho de fazer o meu melhor, não tem nada. A perfeição em si não é um pecado. Agora, como você usa ela, você pode estar sustentando um pecado. Então, quando você exige demais uma perfeição excessiva de que nada está bom, isso é orgulho mal usado. Entendeu? Ô, Patrícia, eu usava muito essa questão, assim, eu sou muito perfeccionista. E nesses bate-papos terapêuticos, eu assistindo uma live de uma moça que eu acho fantástica, a Noelle Gomes, eu sigo o Instagram dela, faço algumas mentorias com ela também, mentorias não, aulão, porque o que ela traz quebra vários tipos de coisas engessadas, né? E uma das quebras que eu tive com ela, que eu achei fantástico, ela quando diz... Perfeccionista é quem faz e se aperfeiçoa. Porque quem usa dessa palavra para não fazer o que precisa de ser feito, ela não é perfeccionista porque ela não está se aperfeiçoando. Eu só consigo aperfeiçoar aquilo que eu estou fazendo, porque eu vou ver o que é que tá bom, o que é que não tá legal, onde que eu preciso de melhorar. Eu consigo me colocar no papel de uma vulnerabilidade para me aperfeiçoar.
No momento em que eu vou justificar esse perfeccionismo para não fazer a ação que eu preciso, tem outros nomes. Tem o orgulho mal usado, tem a procrastinação, tem o lado infantil, que está ali com medo, com receio de uma não aprovação, dos aplausos que a pessoa estava esperando, talvez não recebeu ou que não vai receber. Então, quando eu comecei a entender o perfeccionismo desta forma, algumas estruturas minhas tiveram que ser refeitas. Porque agora eu já sei e eu concordo com ela, que a perfeição vem no fazer para se aperfeiçoar naquilo que está com dificuldade. E não me sabotar para não fazer aquilo que eu preciso, não fazer aquilo que eu preciso que seja feito. Né? Então, virou várias chaves. Quando eu comecei a entender por essa outra vertente. Porque é uma das desculpas que a gente usa também, né? A nossa fuga. Para não fazer nada. Não tá perfeito, não tá bom. Como vai ficar perfeito se você não souber? Como que a gente aprende a cozinhar? Cozinhando. A gente está aqui falando de cozinha, eu te dar receita, não dá garantia que você vai conseguir fazer essa comida ficar pronta. Então, para mim fez muito sentido. E me fizeram mudar chaves de algumas coisas que eu tinha muito arraigado e muito engessado. E também na fala, né, da Andressa Molina, eu gosto muito quando ela fala que perfeito nós já somos. Né? Nós somos essenciais, nós não somos especiais. Não tem ninguém estragado, né? Nós somos perfeitos. Mas ficamos sempre buscando padrões que foram impostos socialmente, que as pessoas dizem que tem que ser assim ou assim. Então começa a achar defeito em coisa que não há. Exatamente. E aí me faz muito sentido tudo isso. E aí volta naquilo que você falou, né? Da calminha, né? De querer não passa da dose, né? De querer ser acolhido e reconhecido para o confete. A pessoa quer que bata palma para ela e não batem e é frustrada. E aí vem, né, dentro dessa polaridade do orgulho mal usado, poxa, ninguém bateu palminha e falou quanto eu sou maravilhosa, perfeita, bando de ingratos, né? Justamente. Ô, Cris, que bom ter uma pessoa falando que é humanoterapeuta 11, que legal. É a Cris, né? Seja muito bem-vinda aí, Cris, nessa família, né, de humanoterapeutas. Que bom também que virou essa chavinha para você. Porque a ideia nossa é justamente essa, fazer com que essas nossas falas possam ir ajudando cada um em seu processo. Porque ajudando o outro, eu também estou me ajudando. A cada fala que a gente vai falando, nós vamos consolidando ainda mais, né, dentro da gente. Isso aí, que bom. E sair, né, de ajudar as pessoas a saírem das culpas, né, desnecessárias. De que, que eu não fiz o suficiente, porque se eu tivesse feito melhor, se eu fosse mais perfeita, eu teria conseguido ajudar. Isso é orgulho mal usado, porque se tinha que acontecer, ia acontecer. Você fazendo certo, você fazendo errado. Deus sabe o que faz, nada do que acontece não tem que estar errado. Esse é o nosso orgulho querendo tomar controle da situação. Quando a gente diz que, se eu tivesse, foi como tinha que ser, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E no tempo que tem que acontecer. No tempo que tem que acontecer. Então, às vezes, não tem nada a ver com o seu esforço ou com a sua imperfeição. Às vezes, a coisa está a coisa sempre está onde tem que estar. Né? A gente está passando pela experiência que tem que passar. Então, tentar não levar para si toda essa carga de que eu tenho que resolver, eu deveria fazer, e isso só vai gerando mais culpa. Essa eterna divisão da culpa na Terra. Né? Soltar um pouco mais isso e entender, eu estou fazendo o meu melhor. Porque a gente precisa da humanidade inteira. Precisamos que todos acordem. Porque, se você não acordar, a evolução não vai acontecer. Não, ninguém é especial para parar a evolução humana. Menos. Essa foi ótima, Dani. Mas cada um de nós, com a sua centelha, pode fazer a coisa ficar mais legal, pode ficar melhor. Todo mundo, todos somos essenciais nesse sentido, de que com a colaboração de todos nós, fica mais fácil para todo mundo. Quando mais um aprende, quando mais um se torna um veículo dessa luz e facilita isso para o outro, mais um está elevando e que está subindo o padrão da humanidade. Por isso todos são essenciais. Mas eu não quero, eu não vou. Tá bom, a humanidade vai continuar evoluindo. Você poderia estar facilitando e não vai estar facilitando.
Então, Dani, você me fez perder aqui a hora que você fez a risadinha aí. Pois você falou igual o Andrés. Legal. Professora, é isso aí. Mas a sua fala ela é muito legal, né? Porque, às vezes, a sua forma, eu dei o meu melhor, talvez não vai ser o melhor que o outro estava esperando de você. Mas isso vai versus expectativa e realidade. Você tendo o seu entendimento que você fez o seu melhor, é o suficiente naquele momento. Por quê? Você fez o que você tinha que fazer. Da sua forma, do seu jeitinho. Então, entender também que nem sempre você vai agradar todo mundo e tá tudo certo. Porque nem Cristo agradou, a gente não pode ter essa pretensão. Porque senão, o que acontece? Nós precisamos nos conectarmos com a nossa verdadeira intenção. Por que eu falo isso? Experiência própria. Eu já passei tardes, porque eu não tenho muito essa habilidade, né? Nos equipamentos aí das mídias sociais. Já passei uma tarde fazendo uma postagem. Falei, não, essa daqui ficou boa pra caramba. Isso aqui vai ser legal, vai dar altas viradas de chave. E nada. O povo nem tchum. Aí teve um dia que, do nada, tava fazendo um frio. Eu coloquei uma touca e tirei uma foto e falei, não vamos permitir que esse frio externo venha para o nosso interno. E postei assim, nem com nenhuma pretensão. Foi o que deu mais fala das pessoas. Ou seja, não é o que você acha no seu orgulho, que é o que a pessoa está precisando naquele momento. Por isso, a nossa intenção, quando a gente está fazendo, tem que ser a suficiente. Fala, olha, a Dani não gostou do que eu fiz, mas é o que eu tinha para oferecer naquele momento. E tá tudo bem. É porque nós estamos em momentos diferentes. Né? Então, ter essa compreensão nos deixa mais leve, porque aqui tem vários terapeutas, por isso eu vou falar de terapeutas, às vezes você vai ter assistido que vai falar, nossa, eu fiz isso aqui com você, não deu nada não. Melhorei nada não. Não melhorou mesmo? Ou ele não está conseguindo conectar com aquilo que ele precisa desconectar para se permitir mudar. Então, nós vamos ter várias pessoas que vão falar, olha, não era isso que eu estava esperando. E tá tudo bem. Ou ele não quer olhar. Ele volta para aquelas crenças que sustentam o orgulho, que eu não posso dar para trás naquilo que eu sustentei a minha vida inteira. Eu não quero mudar isso. Porque o orgulho não permite que faça essa mudança. Como que eu vou mudar isso agora na minha vida? Na vida inteira, eu vivi assim. A pessoa chega lá e elabora, a ponto de entender o que precisa mudar. Às vezes ela não quer. Entendendo, né, Jane, que quanto à vida, a vida é mutável. Vai ter acontecimentos e situações que nós vamos ter que, sim, lidar com elas. E ter que mudar em momentos para entender o que está acontecendo, vai se fazer necessário. Entrar num orgulho de rigidez, de um padrão que eu não vou fazer isso porque não pode ser assim, sem entender o que está sendo feito ali, proposto pelo universo, é muito difícil. Eu te falo a questão da minha formação, minha área de trabalho mesmo. Eu fiz vários tipos de formação e a coisa não deslanchava, a coisa ficava truncada, a coisa não ia. E eu falei, poxa, eu queria tanto que fosse assim, eu queria ser advogada. E eu fiquei batendo na tecla que eu queria ser advogado, que eu queria ser advogado, que eu queria ser advogado. Eu consegui fazer todas as formações que você possa imaginar, menos de direito. Aí eu parei, eu soltei, falei, não, pera, o universo quer me mostrar alguma coisa em relação a mim, a minha formação. E todo mundo dizia, você tem que ser terapeuta. Eu falei, não, porque eu tinha uma crença, um estereótipo que terapeuta era tudo muito zen. E eu não sou muito zen, eu sou muito amorosa, mas eu não sou muito zen. Então, quando precisar de dar uma sacudida, a gente dá uma sacudida. Quando precisar de um colinho, a gente dá colinho. Eu não me via como terapeuta por causa disso. Então, eu estava no meu orgulho mal usado, insistindo que eu tinha que ser advogada, mas todos os caminhos que eu tentava, todas as portas se fechavam. Aí eu recolhi a minha insignificância e falei, deixa eu entender o que o universo está querendo de mim. No momento em que eu soltei essa briga interna de querer ficar dando soco em ponta de faca, eu fui avisada em sonho, olha,
a questão da terapia e tal, e eu senti. Aí não foi ninguém que me contou, eu senti, eu tive esse chamado do meu espírito. Por quê? Eu acalmei a minha mente para escutar o meu coração. E aí virou advogada do diabo, né? Como assim? Não entendi esse trocadilho. É isso, né? Aquilo que a gente estava falando. Quando precisa, a gente dá um chacoalhão. Né? O Sim. trabalho terapêutico, às vezes, você, né? Você, não vou te falar agora o que é, e aí, então, por que você está querendo fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro? O que você está tentando extrair com isso? Né? Para não falar manipular. E aí, isso é ser advogado do diabo, que é pegar a verdade e mostrar ali, aqui, ó, o que você está fazendo. É isso aqui. Com amor, com responsabilidade, com carinho, com colo, com aceitação, mas nesse sentido de ser advogado do diabo, de trazer essa verdade que está lá oculta no inconsciente, muitas vezes. E que vai causar, né, esse reboliço na pessoa que está ali. Né? Mas aquele momento em que a pessoa se permite a passar por um tratamento terapêutico, a nossa função, a nossa integridade, ela vem também daí, né? De não falar, nossa, Dani, você tá tão bonita, eu gosto tanto do seu penteado, sua maquiagem tá maravilhosa. A pessoa, ela não tá indo num atendimento terapêutico porque quer simplesmente ouvir o quanto você é linda. Se ela foi até você é porque ela tá em dor. E ela não tá dando conta de olhar para aquela dor sozinha. E tá tudo bem. Nós, terapeutas, sempre estamos em terapia também, tá, gente? Então, assim, e é normal, é o esperado. Todo terapeuta que também faça terapia. Por quê? Quanto mais eu me trato, quanto mais eu me cuido, melhor eu estou para poder atender quem vibra na minha energia. Então, eu conseguindo entender quais são as minhas dores e trilhando o caminho para curar essa dor, eu tenho como propriedade te dizer, olha, vamos por esse caminho aqui, porque deu certo, pode dar certo, e cada um vai se moldando, né? Porque nós somos seres diferentes, somos seres únicos. Mas por aqui é um caminho que você pode começar a trilhar e você vai encontrar a sua virada de chave. Então, enfim, né, Dani? A gente fala de orgulho. Né? Você começa a ter mais e mais recursos para mostrar caminhos de lidar com dores, né? E de aceitar essas dores. É isso, a gente tem a tendência a esse orgulho, sim, a gente tem a tendência a querer controlar, sim. E tá tudo bem. Se está no universo, é para ser experienciado. Então, não tem por que se culpar de que, ai meu Deus, eu quero matar aquela pessoa. Tá tudo bem, você vai matar? Não vai. O Hélio disse que, olha, o problema que vejo, maior parte das vezes, é o terapeuta e o paciente viram amigos e a coisa para. Não sei, Hélio, qual foi a sua experiência, porque comigo, cada caso é em seu quadrado, cada canto no seu espaço. Eu tratei o meu filho, né? E aí ele, mãe, eu falei, não, calma aí. Aqui eu sou sua terapeuta. Então, vamos conversar de terapeuta para assistido. Eu acho que cada caso é um caso e depende de que terapeuta, né, que você teve a experiência de passar. Eu tenho amigos que são amigos, mas na hora da terapia, se eu sou a terapeuta, eu sou a terapeuta. E se eu sou assistida, eu me coloco na cadeirinha de assistida. Porque eu estou em dor. Eu procurei para me ajudar, me auxiliar naquilo que eu não estou dando conta de ir sozinha. Então, eu tenho que saber sentar na minha cadeirinha. É um laço de afeto, né? O trabalho terapêutico. Então, invariavelmente, vai haver uma amizade, um carinho real, sincero. É saber separar, né? A minha dor da dor do outro e não projetar na hora da terapia. Acontece muito isso. Quando tem esse laço de amizade, as coisas se embaralharem. E às vezes, o terapeuta ser franco e falar, bom, esse caso eu não consigo pegar porque tem muito envolvimento emocional para mim. Ou não, esse eu consigo. Né, isso a gente vai medindo e vai pesando, eu pelo menos no meu caminhar, já tive amigas que eu falei, posso tratar essa, e outras que eu não podia tratar, porque havia um envolvimento emocional. E que tá tudo bem, né? E que tá tudo bem. E esse laço de terapeuta e assistido, quando vira amizade, é legal também. A questão é cada um sentar na cadeirinha que corresponde no momento que se corresponde. E daí vão se trabalhar outras coisas, né? Que trabalha, no fim de tudo, o orgulho.
De eu saber que a Dani é minha amiga, mas se ela tiver como minha terapeuta, ela vai ter que me dar uma sacudida quando for necessário. E eu vou ter que entender que ali é o papel dela, é a função dela. E de, no meu caso, de estar como assistida, me colocar na cadeirinha de assistida. Porque existem muitos terapeutas que querem fazer tratamento, mas não veste a camisinha do assistido. Ele continua querendo ser terapeuta dentro da sessão. E quando eu sei que eu dou conta de tratar daquilo que eu tô em dor, eu não vou num terapeuta, eu me trato. Agora, se eu fui, é porque eu tô precisando dessa ajuda. E trabalhar isso é trabalhar o auto-orgulho, né? Ô, Dani, nós estamos aqui já, deu 1 hora, daqui a pouco a gente vai acabar caindo. Eu não sei o quanto tempo que o Instagram, né, ele segura as pontas aqui, mas quero dizer que eu tô adorando esse nosso bate-papo reto e vamos vibrar aí, né, para que dê tudo certo e que a gente consiga trabalhar todos esses instintos, conhecido como pecado capital, porque é uma porta que se abre. Quando a gente tem esse entendimento, a gente está com a chave na mão. Aí quem vai ou não abrir a porta, ou se vai abrir, se vai fechar, aí são com as pessoas que se conectam com a nossa energia aqui, né? É isso. Tendo esse conhecimento de que é uma tendência natural do ser humano. Então, tomar responsabilidade disso com amor, sem julgamento, e olhar para isso com verdade, e se observar dentro disso, e procurar trazer para o aspecto positivo desse instinto. Nossa, foi muito legal a nossa live, super orgulhosa, e que a gente continue trazendo cada vez mais lucidez e consciência que cura para as pessoas. E tá tudo certo. E eu quero agradecer essas pessoas maravilhosas que entraram, mandaram coraçãozinho, mandaram comentários, porque isso também é um feedback legal, que está fazendo sentido o que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, ó, beijinho no coração de cada um. E quinta-feira que vem, né? 19 horas, né, Dani? A gente vai fazer às 19 horas. Estaremos aqui novamente. Então, ó, beijinho. Até mais, gente. Até a próxima.